Bom dia, pessoal. Eu espero que tudo esteja bem na casa de vocês. E hoje a gente vai trabalhar a correção das atividades que foram passadas em PDF, que foram aquelas primeiras atividades. Então a gente vai corrigir hoje, certo? Me desculpem se os vídeos estão sendo longos, mas biologia ela necessita dessa explicação mais detalhada, né? Então é por isso que meus vídeos estão sendo um pouquinho longos, mas é porque eu estou esclarecendo e tirando dúvidas de assuntos que são às vezes meio complexos da gente entender, certo? Então eu estou me adaptando também, não sou um youtuber, né? Então eu estou aqui para passar aula, para administrar uma aula para vocês. Estou nesse processo de adaptação, como vocês também estão em casa aí, nesse processo de adaptação de aulas, né? Eu peço desculpa, né? Mas infelizmente tem algumas coisas que não podem deixarem de ser explicadas para vocês não ficarem com dúvidas aí, né? Então a minha função aqui é melhor pecar pelo excesso do que você passar por cima uma coisa e você acabar não entendendo, certo? Então vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai corrigir aquelas atividades, né? Então, como eu falei, então vamos lá, vamos começar. Então aqui, aula 1 com relação à correção das atividades e os trabalhos da primeira lei de Mendel. Capítulo 4, páginas 59 a 78. O público-alvo são as turmas de terceiro ano. Então vamos lá para a primeira correção. Correção das atividades. Primeira questão que a gente viu lá em PDF. A maravilha é uma planta ornamental que disponibiliza a variedade de cores como a cor vermelha, amarela, branca. Em seu nome, mirabilis, do latim significa maravilha ou admirável, e Jalapa é o nome da cidade mexicana. Mas dizem que essa planta tem sido exportada a partir dos Andes peruanos. Em 1540, as flores das plantas maravilhas podem ser vermelhas, brancas ou rosas. As flores vermelhas e brancas são homozigóticas, enquanto as rosas são heterozigóticas. Para se obter flores brancas, é necessário cruzar. Então, o que é que a gente tem que ter em mente quando fazer? Se eu vou colocar vermelha como dominante, eu posso colocar pesão para vermelha, né? E pezinho para branca. Por que eu coloco pesão para vermelha e pezinho para branca? Porque elas são homozigóticas. Quer dizer, elas vêm de dominância e recessividade. Mas aí tem a flor rosa. A flor rosa é uma mistura da planta vermelha com a branca. Surge, desculpe os carros, pessoal, surge a rosa, né, que lá no livro de biologia chama rósea, né? Então, para surgir a rósea, ela é uma mistura do pesão com pezinho. Então, se eu pegar pesão e pezinho, ela nasce uma mistura híbrida chamada rosa. Então, pesão representa dominância, que é a vermelha. Pezinho representa a branca, que é recessiva. Pesão e pezinho representa a mistura híbrida entre as duas plantas, entre a dominância e a recessividade para nascer rosa. O que é que a atividade está pedindo? Para se obter 50% das flores brancas é necessário o quê? Então a gente tem que ter um cruzamento de rosas. Qual vai ser esse cruzamento de rosa? Aí a gente usa aquele quadro de Punnett que eu ensinei para vocês. No caso aqui, quais são as duas plantas, duas cores que eu vou ter que usar? Eu vou ter que usar uma híbrida com condicionamento do alelo rosa, que qual é, pessoal? Pesão, pezinho.
E eu vou ter que usar uma branca que no condicionamento híbrido ele é recessivo para sair pezinho, pezinho. Então na hora que eu for montar esse quadro de punê, eu vou ter que pegar uma híbrida e uma branca. Então no caso aqui, divide o sexo, né? Feminino e masculino. Feminino aqui, masculino aqui. Aí vou pegar uma dominante e uma recessiva. E vou pegar uma rosa totalmente recessiva. Aí como é que eu faço? Né? Aí eu vou pegar aqui, ó. Pezão, pezinho, ficou pezão, pezinho. Que tipo de planta surgiu aí? Uma planta híbrida. Qual foi a planta? Rosa. Vou pegar agora, pezinho com pezinho. Surgiu o quê? Pezinho, pezinho. Que tipo de rosa surgiu? Branca. Vou pegar pezinho com pezão. Ficou o quê? Pezão, pezinho. Que tipo de planta? Rosa. E vou pegar pezinho com pezinho. Pezinho, pezinho. Ficou o quê? Branca. Então, no caso aqui, para me ter 50% das flores brancas, é necessário pegar uma planta de flor branca e outra planta de flor rosa. Então, está aqui a resposta, que era a alternativa B, certo? Porque na hora que eu vou fazer o quadro de punê, ele tem que ter o quê? Duas brancas para duas rosas. Então, no caso aqui, ela é 50% branca e os outros 50% é rosa. Tá aí a resposta. Simples, né? Gostaram? Fácil essa questão. Então você tinha que saber o quadro de punê, fazer o cruzamento, né? E aí obter a porcentagem matemática que Mendel queria, né? No caso aí. Então era a alternativa, no caso, B. Duas plantas rosas? Não, porque ela ia ter pezão, pezinho, pezão, pezinho. Quando você fosse misturar, ia dar mais flores rosas. Uma planta rosa com outra vermelha? Também não, porque ia nascer o quê? Planta vermelha no lugar da rosa, né? Então, não daria certo. Uma planta vermelha com outras flores brancas? Não, aí também não. E duas flores vermelhas, vermelha com vermelho, só ia nascer dominante, né? Então seria uma planta de flor branca e a outra de flores rosas, né? Então seria essa configuração, alternativa B, certo? Vamos passar para a próxima. Próxima questão. Deixa eu abrir aqui meu celular. Próxima. Vou apagar aqui, pessoal, para não confundir vocês. Questão número 12. Deixa eu apagar aqui o nosso quadro. E vamos lá. Em um experimento, ao cruzar flores roxas com plantas puras de flores brancas, obteve 100% das flores roxas em F1. Levando em consideração o experimento obedeceu à primeira lei de Mendel. Espera-se que na geração 2, F2, as flores roxas e brancas apresentem-se na mesma proporção D, né? No caso aqui, quando ele cruzou a primeira vez, deixa eu ver aqui, porque meu pincel está falhando aqui um pouquinho. Mas no caso,
De novo, é aquela questão, fazer o quadro de Punnett. Quando eu tenho a geração F1, a F1, pessoal, ela, como eu falei no vídeo passado, ela condiciona os puros, né? Então vai nascer, você pega a classe parental. Qual é a classe parental? É a classe pura, que ela pode ser representada por uma letra dominante e a outra recessiva. Quando eu cruzo os dois, né, nessa dominância e nessa recessividade, surge o quê? Uma classe híbrida. Então, quando eu fiz lá azão com azinho, então ele vai ter o quê? Ele vai nascer a primeira classe todas dominantes, mas dentro dela vai ter o quê? A recessividade. Então ela nasce com as características dominantes do azão, que no caso aí, se forem as plantas roxas dominantes, então vai nascer tudo roxo aqui, certo? Mas elas são híbridas, né? Como assim? Ela vai ter o alelo dominante e o alelo recessivo. O alelo dominante e o alelo recessivo. Certo? Então ela nasce uma geração híbrida, né? Então ela nasce com características roxas, mas dentro dela vai ter, no caso aqui seria azão. No caso dela vai ter características recessivas. Então quando o Mendel foi fazer lá, naquele vídeo que eu falei, contar as ervilhas, ele via que era de 3 para 1. Então, uma rugosa, que era recessiva, para 3 lisa, mas sendo que 2 tinham caracteres, o quê? Recessivo. Né? Então, no caso aí, quando ele cruzou a geração F1 para fazer a F2, aí do mesmo jeito, usa-se o quê? O quadro de Punnett. Como é o quadro de Punnett? Faz aqui, divide o sexo, né, masculino e feminino. Aí eu vou pegar o quê? Material genético de cada uma das ervilhas. Qual é? Azão, azinho. Azão, azinho. Aí no caso, azão com azão, nasceu o quê? Uma flor roxa dominante, né? Azão com azinho, ficou o quê? Azão, azinho. Uma flor roxa. Por que roxa, pessoal? Porque quem é dominante é a cor roxa. E qual é aquela que se esconde? É a branca. É como eu falei, dominância e recessividade. Algumas características se manifestam e outras se escondem. Então ficou uma planta, no caso aqui, roxa, mas com características híbridas. Aí aqui, azinho, azão. Azão, azinho. Ficou uma roxa com características híbridas. E depois surgiu o quê? Azinho, azinho. Azinho, azinho corresponde à flor branca. E a flor branca nasceu recessiva. Então, tem que saber essa questão de recessividade, tem que saber essa questão de hibridismo. Então, a cada 3 roxas, nasce uma branca. Então, a característica é de 3 roxas para uma branca. Então, a resposta seria letra D, de 3 para 1, certo? Matematicamente. Tem que fazer o quadro de Punnett. Tem que entender o que é a geração parental, a geração F1 e a geração F2, certo? Porque aqui ocorreu o hibridismo no cruzamento dessas, para depois surgir a característica recessiva. Então ficou azão, azão,
azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, no caso aqui é a branca. E as três aqui, primeiramente, são roxas. Certo, pessoal? Então, essa daí é a correção da atividade 12, certo? Lá daquelas atividades em PDF. Qualquer dúvida, pessoal, é como eu falei, vocês podem entrar comigo lá no privado, no WhatsApp. Eu estou aqui para ajudar vocês no que der e puder, né? Então, é vocês daqui, daí e eu daqui. Então, eu vou recebendo e vou tentando esclarecer e tirando dúvida de vocês à medida do possível, né? Não precisa mais fazer atividade porque eu já estou corrigindo. Então, a gente vai encerrar essas atividades e eu vou passar novas atividades depois, certo? Então, vamos lá para a próxima questão. Acho que ficou claro, né? Mas quem tiver dúvida ainda pode me contatar lá no WhatsApp. Próxima atividade. Então, atividade número 13. Ela falava o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Na atividade 13, ela falava o seguinte. O sucesso dos experimentos de Mendel está diretamente ligado ao material escolhido para a pesquisa. O que ele utilizou? Ervilhas. Analise a alternativa abaixo e marque a única que não representa a vantagem do uso dessa espécie. É de fácil cultivo fazer ervilha? É. Então, ele é de fácil cultivo, né? Ela tem um ciclo rápido de vida. Então, ela cresce e se reproduz rapidamente. Ela tem facilidade de ser polinizada através do vento. Ela está polinizando, né? O material feminino cruzar com o material masculino. Possui muitas variedades, tem ervilha rugosa, tem ervilha verde, tem ervilha lisa, tem ervilha amarela. Então ela tem uma variedade, né? Tem a ervilha agora numa coloração mais escura. Elas estão agora aparentando também, tem umas que estão aparecendo quase preta, roxa. Então é uma variedade grande de ervilha. E o que é mentira? Ela produzir poucos descendentes. Não, ela produz muitos descendentes. Né? Nesses cruzamentos, quando você pega uma vargenzinha de ervilha, ela deve ter umas 5 ou 6 ervilhas em cada vargenzinha. São várias vargenzinhas que a planta dá. Então, no caso aqui, a única que estaria errada era a letra B. Certo? Então, essa daí não precisava fazer o quadro de Mendel. Você tinha que saber como é que Mendel fez o experimento dele. E eu conto lá naquele vídeo anterior que eu passei a vocês, né? Sobre a história do cultivo de ervilhas. Então essa daqui era fácil, era só a leitura mesmo, né? Vamos para a próxima. Na próxima aqui, apareceu essa figurinha aqui, que é chamada heredograma. Eu não sei se a Edna tratou com vocês nas turmas dela, mas eu tratei com as minhas turmas, né, o heredograma. E eu vou continuar falando sobre o heredograma nas próximas aulas, vocês vão ver, né? No caso aqui, era necessário eu saber o heredograma? Não, eu tinha que saber o significado do quadradinho e do círculo. Por exemplo, os quadradinhos são os homens. E os círculos são as mulheres. O que é que eu tinha que saber aqui? Que todo quadradinho preto, isso daí eu expliquei nas últimas aulas antes da gente entrar em recesso, né, devido a essa pandemia. Mas, o que é que abordava aqui? Que todo quadradinho pintado, ele tinha o seu genótipo, o seu material genético inalterado, certo? Então ele fala o seguinte, na letra A geração parental, que é essa daqui, que é a primeira geração, não é por Mendel. Todos são homozigóticos? Não.
Esse aqui, pintadinho, é homozigótico. Esse aqui é homozigótico. Mas esse aqui heterozigótico é heterozigótico, quer dizer, é uma mistura. Né? Esse aqui não, ele é puro. E esse aqui ele é puro. Certo? Então, todo quadradinho pintado é homozigótico. F2, todos são homozigóticos. F2, todos eles são homozigóticos? Não, esse aqui não é e nem esse não é. Só tem o número 13 que é homozigótico. Aí, letra C, o fenótipo está expressando preferencialmente nas mulheres, né? O que é o fenótipo? A gente falamos na última aula. Fenótipo é a alteração do seu gene, do seu material genético com o meio, né? Então a gente até falou sobre isso pegando o exemplozinho que eu passei naquele vídeo falando sobre o cara da Itália e o da Somália, que eram gêmeos idênticos. Então eu falei sobre isso aí, vocês dêem uma pesquisadinha naquele material. Então nesse caso aqui, o fenótipo não se alterou, quer dizer, o meio se alterou em todos, não foi somente das mulheres, porque as mulheres são círculos e os homens são quadradinhos. Então, tanto em homem como nas mulheres, teve alteração do fenótipo, certo? Então, no caso, estaria errada. O indivíduo 2P é homozigótico? O que eu acabei de falar anteriormente? Homozigóticos são os que são pintadinhos. Esse aqui é heterozigótico. Então estaria errado. Certo? Próximo. Em F2, apenas o indivíduo 13 tem o genótipo conhecido. Genótipo vem de homozigótico. Então ele não é um ser híbrido. Então, no caso aqui, a resposta é a letra E. Então, está explicado como é que a gente deve fazer uma leitura de um heredograma. Eu vou trabalhar, porque eu não estou sabendo também se a Edna tinha chegado nesse conteúdo, mas eu vou trabalhar, vou dar uma reforçada em heredograma, certo? Para vocês. Então, na próxima aula que a gente vai ter, a aula 2, ela vai falar sobre heredograma, especificamente, certo? Então, eu espero que tenham compreendido a resposta. Se tiver dúvida, como eu falei, pode me chamar no meu privado, que eu tiro todas as dúvidas. E também o pessoal da Edna se sinta acolhido também, se quiser me chamar pelo meu celular, pode chamar que lá eu vou também tirar dúvida de vocês, viu? Não tem problema, estou aqui para isso, certo? Então, vamos para a próxima questão, questão número 15. Aí aqui vamos ver a teoria de Gregor Johann Mendel, né? Ele foi um biólogo, botânico, monge augustiniano, meteorologista, austríaco, vai contando a história dele todinha. Aí o que é que ele pede nessa questão? Com relação à primeira lei de Mendel, analise as proposições abaixo. Então aqui são afirmativas segundo a lei. Qual delas estão certas, né? Então vamos ver a primeira. Cada característica de um organismo é condicionada por dois fatores ou genes alelos, um proveniente do pai e outro da mãe? Sim, quando a gente tem um cromossomo, eu estava até falando naquele vídeo, a metade de um cromossomo é chamado o quê? Alelo. Dentro do alelo tem o quê? O locus gênico. Né? O locus gênico, ele é o quê que eu falei para vocês? É onde fica as informações genéticas. Quando tem um cruzamento do pai e da mãe através do ato sexual, então o espermatozoide mais o óvulo, o pai tem o quê? 23 pares, a mãe tem o quê? 23 pares. Quando é fecundado, esse material se junta formando
os 46 pares, né? Sendo que 44 é os autossomos. E os outros dois é os cromossomos sexuais, que vai definir o sexo da criança. No caso, quem define é o homem, né? Porque ele tem XY, a mulher XX, certo? E o que é que tem a ver com isso? Locus gênico, informação genética. Quando há o cruzamento, há a mistura híbrida. E nessa mistura híbrida, as informações de um alelo para o outro vão se comunicar nesses pares de cromossomo, fazendo ser o quê? A sua fisionomia, as suas características genéticas. Então o gene, ele dá esse sequenciamento, né? Ele dá essa informação, formando as suas feições, que é o cariótipo, né? Então no caso aqui, a número 1 está correta, certo? Porque ela vem proveniente do pai e da mãe. A número 2, os dois fatores ou par de alelos são transmitidos para cada gameta no momento de sua formação? Não, porque aqui teria que vir os dois, né, pares, e aqui só vem um par do cromossomo sexual. Então aí já estaria errado. Na número 3, né? Com a união dos gametas na fecundação, o par de alelos para cada característica é reconstituído, quer dizer, é formado, é juntado, os alelos se separam e depois indo para cada um dos gametas, claro, eles se separam, né? Então, no caso aqui, quando entra o espermatozoide, se quebra, né? Corta-se o rabinho, aí a fecundação aqui se abre, aqui o óvulo se abre e as informações são de novo juntadas, né, constituídas. Quando se fabrica o espermatozoide, só é liberado o material genético do pai. Quando se fabrica o óvulo, só é liberado o material genético da mãe. Então, no caso aqui, como eu falei, 23 pares e 23 pares. Para formar você tem que ter o quê? 46 pares de cromossomo. Então, essa daqui, depois ele é reconstituído, está certo. Certo? Ok, pessoal? No momento da formação dos gametas, os alelos se separam, indo para cada gameta. No caso aqui, no momento da formação dos gametas, deixa eu ler de novo. Os alelos se separam, indo um para cada gameta. Sim, eles se separam. Na hora que vai fazer o material genético, só ficam os 23 pares do pai, os 23 da mãe. Então essa também, no caso aí, está correta. A 5, um alelo do par é transmitido dependendo da sua manifestação, tendo proposições acima. Não, deixa eu ler de novo. Um alelo do par é transmitido dependente da sua manifestação? Não, às vezes, por exemplo, tem aquela questão da dominância e da recessividade. Um se esguarda e o outro aparece. Então, essa daqui também estaria errada. Então, a alternativa certa seria a letra D, certo? Se tiverem alguma dúvida, eu posso tirar depois para vocês. Me chamem lá no privado do WhatsApp, viu? Fique à vontade, pessoal. Ok? Vamos passar para a próxima? Então, tá corrigido aí. Vamos para a próxima. 16. Próxima. Aí essa daqui era um complete, né? A cor da pele humana depende de pelo menos 2 pares de alelos, localizado em cromossomos homólogos. A interação gênica que determina a cor é denominada. O que é essa ligação gênica? É quando você junta o material genético herdado de quem? Do pai e da mãe.
Se é um herdado do pai e da mãe esse material genético, eu já venho aqui em herança quantitativa, porque eu vou herdar. Herdar vem de herança. Então, no caso aí, é uma herança quantitativa. Aí, continuando. Entretanto, a cor da pele pode sofrer as variações influenciadas pelo meio ambiente, o chamado fenótipo, pois as pessoas tomam banho de sol e ficam bronzeadas, isto é, ficam com a cor mais escura devido ao aumento do pigmento chamado... Quem é que dá a cor à nossa pele? É a famosa melanina. Então tinha que ter melanina, né? Então as outras aqui estariam errada e errada. Ficando somente a A e a D. Por que não seria a dominância completa? Quer dizer, ia nascer ou com a característica somente do pai ou da mãe. Ele não queria isso, ele queria o quê? A junção dos cromossomos, né? Os dois cromossomos eles sendo homólogos, quer dizer, do pai e da mãe, eles competindo. Quando os dois cromossomos são homólogos e competem, aí é o chamado hibridismo. Mas quando um é dominante e outro é recessivo, o dominante sempre aparece e o recessivo se esconde, né? No caso aí seria herança quantitativa e melanina, certo? E não dominância completa e melanina. Eu espero que tenham tirado a dúvida de vocês, certo? Então vamos passar para a próxima. Próxima. Deixa eu pegar aqui meu celular. Essa daqui era do cultivo de maçã. Então, como é que eu matava essa questão? Fácil. Aí tinha que fazer a leitura e interpretação. Tudo é leitura e interpretação em biologia. Se você não tem domínio de um vocabulário de leitura, aí você não consegue. Você tem que ler. A questão é que você tem que ler. Em um cultivo de maçã, verificou-se que a coloração vermelha da casca da maçã é determinada geneticamente. Quer dizer, todas as maçãs, elas têm que nascer que cor? Vermelha. Calma aí. Então, você tem que esperar que todas as maçãs elas nasçam vermelhas, né? Então, como naquela foto. Aí vamos ver o que está acontecendo aqui. O que ele está pedindo. Um alelo mutante determina a cor de casca amarela. Então, ela vai ter uma casca, como eu botei naquela imagem, vermelha com amarela. Isso daí foi de quê? De uma mutação gênica. Como ocorre essa mutação gênica? Através do ambiente. Por exemplo, se eu tenho o sol que bate num certo local da maçã e ele recebe mais influência desse sol, então ela pode se modificar geneticamente. As substâncias que estão no solo, se elas não estão de acordo com o tipo da maçã, elas vão nascer uma modificação genética, com a luz do sol, o ambiente todo. Então isso é chamado fenótipo. Então toda maçã que não é vermelha, ela é uma alteração do meio. Né? Por exemplo, a maçã verde, ela vem de uma acidez maior na terra. Por que a maçã, quando a gente compra maçã, a maçã argentina, ela é mais doce do que aquela maçã que é comprada aqui, que vem do Pernambuco? Porque na maçã argentina, ela é cultivada em solos vulcânicos, solos ricos em minerais, que dá o equilíbrio e dá o sabor daquela maçã. Já que é criada aqui no Pernambuco, nós temos um solo ácido, é por isso que a maçã sai pequena e quando a gente mastiga aquela maçã, a gente trava até a língua porque às vezes ela é azeda, mas é devido à acidez, né? Então vai o pH do solo, isso daí tudo quimicamente contribui e a ação do meio. Por exemplo, na Argentina é mais frio e o frio ele concentra mais a glicose, ou a frutose, que é o açúcar da fruta. Por isso que a maçã argentina ela é doce. No calor,
já não tem essa concentração de açúcar. Por isso que a maçã do Pernambuco ela é ácida e pequena, né? Mas é devido à acidez do solo e tudo. Todos os fatores contribuem para a produção de maçã, mas na verdade, geneticamente, o genótipo da maçã é vermelho, certo? Aí apresentava a casca com duas cores, como representa a figura. Considerando que na maçã, que chamamos fruto de um pseudofruto, a palavra pseudo vem de falso fruto, né? Então, aquilo que você come da maçã, no caso ali, ela é um falso fruto, né? Quem é a maçã realmente? Né? É a semente. O que é o fruto? É aquela camada carnosa que a gente mastiga, né? A parte comestível. Desenvolve a partir de um receptáculo de flor. Espera-se que as árvores originadas das sementes dessa maçã, então no caso aqui ele está falando desse cultivo de maçã, tem que aparecer o quê? Uma maçã que é geneticamente. Se ela é geneticamente, qual era a coloração dessa maçã? Vermelha. Então, na resposta aqui, todos de casca vermelha. Porque o restante é alteração do meio, certo? Então, tinha que ser geneticamente, era para aparecer o quê? Eu plantei maçã vermelha, então eu tenho que colher maçã vermelha. Mas por que eu não colhi maçã vermelha? Porque houve uma alteração do meu meio. Mas a semente que foi plantada, ela era de coloração vermelha e teve alteração do meio. É como, por exemplo, a maçã verde, né? Até a minha mãe me lembrou aqui, mas ela vem por um excesso de acidez, ela vem por um clima diferente. Então, tudo isso condiciona ela a ficar verde tirada antes do tempo. Mas quando ela amadurece, era para amadurecer vermelha. Mas como ela foi criada numa condição ambiental diferente, então alterou seu fenótipo, né? Então aí fala muito de fenótipo e genótipo. Ele queria a maçã do genótipo. A maçã do genótipo era de cor vermelha. Então tá aí a resposta dessa questão, pessoal. Desculpem mais uma vez eu me exceder no tempo, mas é porque tem que fazer esses tipos de leitura, pessoal. Se não fizer, você acaba errando, né? Então, biologia é isso, tem que ler, tem que interpretar, certo? Qualquer dúvida, de novo, pode me chamar no WhatsApp sem problema, viu? Questão 18. Na aula de biologia, o professor fez a seguinte afirmação: a produção de ribossomos depende indiretamente da atividade dos cromossomos. É outra de leitura também. Em seguida, pediu seus alunos que analisassem a afirmação e a explicassem. Foram obtidas as seguintes explicações diferentes que encontram a seguir citada. Qual é a única afirmação correta? Então, quando se está falando sobre cromossomo, eu entendo o quê? Isso aqui, né? Dentro do cromossomo tem o quê? A fita. Que fita? Do locogênico, que é o chamado DNA. Então já matava a questão aí, ó. Se você for olhar, eu já matei a questão. Como assim? Os cromossomos são constituídos essencialmente por RNA, já está errado. Porque é DNA, né? Não é RNA. Os cromossomos são constituídos essencialmente por RNA, já está errado. Né? Só no começo da questão, não precisa nem ler o resto. Os cromossomos contêm DNA, que controla a síntese de ribonucleico proteínas e na formação do nucleolo, posteriormente parte do ribossomo. Certo. Os cromossomos são constituídos essencialmente por RNA. Errado, porque tem que ter o DNA, pessoal. E os cromossomos são produzidos a partir do nucleolo, que fornece um material para a organização dos ribossomos. Você poderia ficar até em dúvida nessa. Então, do nucleolo, não. O cromossomo ele já
está dentro do nucleolo. O nucleolo já tem os 23 pares de cromossomo e não fora. E ele ainda vai constituir, não. Ele vem da organização entre o material genético seu e do seu pai. Não, no caso do seu e do seu pai, não, me desculpe, pelo amor de Deus. É da sua mãe e o do seu pai para nascer você. Certo? Então, a resposta seria a alternativa C. Então, eu já ia descartando esse negócio. RNA tem, mas ele é como se fosse aquele negócio que eu falei lá no vídeo. As chaves de comunicação para os DNAs, certo? Então, no caso aí, ele serviria como um ativador, uma chave. Ele não estaria dentro do DNA, certo? Ele estaria ali, fornecendo informações. Mas o cromossomo, ele só é formado por DNA, viu? Então, eu acho que eu tirei a dúvida dessa 18 para vocês, né? Vamos para a próxima. Questão 19. Vamos lá. Essa daqui tinha até uma figurinha dos caracteres femininos. Tinha uma figurinha que era assim, que era um monte de xizinho. Não sei se vocês estão lembrados. Mas vocês têm aí a folhinha em PDF. Vocês podem acompanhar, né? Então, o que é que está falando aqui? Observe o perfil da representação cromossômica de uma mulher. Aí aqui no final ele tinha o último cromossomo, que tinha XX, né? Que era a característica feminina, né? A constituição do cromossômico de um indivíduo é chamado de... Aí no caso seria o quê? Cariótipo. Porque o cariótipo é que vai formar essas feições da mulher. Então, fisicamente, externamente, para me parecer um homem ou uma mulher, eu tenho que ter o cariótipo o quê? XX. Se fosse XY, seria o quê? Homem. Aí era o cariótipo homem. Como é XX, é o cariótipo mulher. Certo? Cariótipos são as feições, as características diferentes do homem e da mulher, né? Então, é aquela parte externa. A tua formação, no caso, a mulher, os seios, a vagina, né? Então, ela teria o cariótipo feminino. Cariótipo é isso, é as feições, é a parte externa, certo? Genoma é a leitura, é a escrita, né, do material genético. Genética é o estudo que a gente está fazendo agora. O genótipo é o condicionamento da herança genética. Se eu herdei mais do meu pai, se eu herdei da minha mãe, as características genéticas. E crossomia é os cromossomos. Então, no caso aqui, cariótipo, pessoal, que fique bem claro, é as características genéticas, é a forma do teu corpo, se ele é masculino, se ele é feminino, certo? Então, corrigida aí a atividade 19. Atividade número 20 e última, né? Analise a alternativa a seguir e marque aquela que explica o significado do termo heterozigótico, né? Então, no caso heterozigótico, aí você pega lá de novo o cromossomo, né? Vamos supor que você tem aqui azão, aqui você tem azinho, Bzão, Bzinho. Aqui é diferente um do outro. Azão é dominante, azinho é, no caso, recessivo. Então, eu posso dizer que esse é um caractere heterozigótico. A palavra zigoto, ela vem de ovo. O ovo, ele tem o quê? As informações genéticas. Então, as informações genéticas diferentes do pai e da mãe. Diferente do pai e da mãe. Então, é heterozigótico.
Então tinha que ter aí, nessa questão, algo que falasse sobre diferença entre alelos. O alelo, que é a metade do cromossomo, é um alelo. Então o alelo ele tinha que ser diferente, tanto do pai como da mãe. Desculpe pela tosse, pessoal, é porque eu tenho alergia ao ventilador. Deixa eu tomar só um pouquinho d'água. Então, nesse caso aqui, vamos ver qual é a alternativa correta. Heterozigóticos são indivíduos que apresentam diferentes alelos. Eles podem ter diferentes alelos, certo? Mas está faltando alguma coisa, né? Então essa resposta, ela não é totalmente certa, né? Heterozigóticos são indivíduos que possuem o mesmo alelo em um mesmo locus de cromossomos homólogos? Não. Nós somos, no caso aí, homólogos é igual. Aí seria homozigótico. Heterozigóticos são indivíduos que apresentam alterações cromossômicas em todo o conjunto cromossômico. Não precisa ser em todo o conjunto. Ele pode ter pelo menos aqui em cima, vamos supor, um Azão e um Azinho. Mas aqui seria um Bzinho e Bzinho, vamos supor. Então não precisa disso. Heterozigóticos são indivíduos que apresentam alelos diferentes em um mesmo locus gênicos em cromossomos homólogos? Sim, porque os cromossomos estão juntos, certo? Então, no caso aqui, quando se forma um cromossomo, é as duas partes dos alelos. Então, isso aí está certo, né? Então, ele pode ter o quê? Combinações de escrita genética diferentes. Então, esse daí é a correta. E heterozigóticos são indivíduos que apresentam genes que só expressam aos pares? Não. Não precisa ser só os pares, porque tem gente que é dominante, tem gente que é recessivo, né? Então ele vem através da dominância, da recessividade. Então essa também estaria fora, certo, pessoal? Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, né? Espero que estejam gostando dos vídeos, apesar de serem longos, né? Mas é como eu falei, eu estou vivendo essa experiência junto com vocês. Me perdoem pelos tamanhos dos vídeos, né? Mas é necessário fazer essa leitura em biologia para poder compreender como é que a gente interpreta, certo? Então é por isso que eu demoro um pouquinho mais nesses vídeos. Mas eu espero que vocês tenham aprendido, espero que tenham gostado, tirado todas as dúvidas. Qualquer dúvida, pode me chamar no meu privado. Aqueles que não têm meu telefone, vou passar aqui, é 88-999-675-130. Pode me chamar lá que eu tiro dúvida. O pessoal da Edna que tiver dúvida, pode me mandar pelo privado que eu vou tirando as dúvidas, certo? Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu espero que eu tenha feito a minha parte, né, e que vocês tenham entendido. Então eu desejo a todos um bom dia, né, que todos estejam bem, se cuidem, fiquem em casa e a gente vai tentando melhorar por aqui as nossas aulas, certo? Então, até breve e na próxima aula que a gente vai falar sobre genética, continuando a primeira lei de Mendel e continuando sobre os seres humanos, certo? Então, é o próximo capítulo que a gente vai ver. Obrigado a todos e tenham um bom dia, pessoal.